Por exemplo, eu começar a construir um time comercial do zero, quanto tempo leva para começar a performar, Cyrus? Pelo menos 6 meses, se for como você. Se for alguém experiente, que não tem conhecimento em construção de time comercial, pode jogar por 18 meses. Então, 6 meses, se for muito bom, 18 meses, se você estiver construindo isso do zero e não tiver a experiência de alguém que já fez isso várias vezes. É o tempo que leva para rampar. Só que se eu só começar a pensar nisso daqui a 18 meses, virou 36. Não é mais 18. Então, o longo prazo, ele começa hoje, ele não começa daqui a 18 meses. Se eu não faço as coisas que eu preciso fazer hoje, eu nunca vou ter o meu espremedor. Eu sempre vou estar espremendo laranja na mão, porque eu estou sempre despriorizando. E aí, aqui, na minha opinião, o conceito mais importante que a gente tem que ter clareza é o conceito de urgente versus importante. Porque a gente está sempre focado naquilo que é urgente. E o que é urgente não necessariamente é importante. E é isso que a gente tem que começar a separar. Cara, isso é urgente, eu sei, mas é importante? Porque se não é, deixa explodir. Está tudo bem. Não é importante. E coloca o seu foco naquilo que é importante. Naquilo que te leva para o teu objetivo. Então, vamos lá. Resumindo, depois de passar por todos esses sintomas e começar a ver essas questões que eram comuns, eu cheguei em 3 princípios que, na minha visão, se você fere um desses 3 princípios, o teu negócio para de crescer, inevitavelmente. Um deles é encaixe. O teu negócio precisa ter encaixe com o teu mercado. Aonde a gente peca aqui, a gente acredita que tende a acreditar que é um jogo unilateral. Ou seja, cara, se eu acertar a mão nessa tática, se eu executar isso aqui muito bem, eu vou ter resultado. Cara, se o cliente do outro lado não se interessar por aquilo que você está oferecendo, você não vai vender nada, por melhor que seja a tua estratégia. Porque não é um jogo unilateral, é um jogo de atender a demanda. Então, assim, se eu tocar música clássica, quer dizer que eu vou ficar rico? Afinal de contas, é a melhor música do mundo. É a mais sofisticada, é a mais rebuscada, é a que tem mais tempo de construção e estudo em cima. Isso quer dizer que eu vou ganhar muito dinheiro? Comprovadamente não. Quem ganha dinheiro é quem toca sertanejo, forró, axé e pop. Geralmente é a música mais simples. Por quê? Porque é a que o cliente quer. E o que o cliente quer é o que dá dinheiro, e não o que eu quero ou o que eu faço. E a gente precisa aprender a olhar mais para o nosso cliente. Então, se o teu negócio não tem encaixe com o mercado, se ele não atende à demanda do mercado, se ele não oferece aquilo que o teu cliente quer, não vai crescer. E não crescer não quer dizer que não vai vender. E esse é o grande problema. Dá para faturar 6 milhões vendendo alguma coisa, empurrando alguma coisa que o mercado não quer? Dá para faturar 600 milhões? Nunca. Dá para vender geladeira para esquimó? Dá. Dá para construir uma grande empresa vendendo geladeira para esquimó? Não. Então, encaixe é fundamental se eu quero continuar crescendo. O segundo princípio que a gente precisa respeitar, se a gente quiser continuar crescendo, é o do foco. Foco é superpoder. E, geralmente, o nosso resultado não vem do quanto o nosso produto é bom, o quanto a nossa estratégia é boa, ou o quanto o que a gente criou é extraordinário. Vem da energia que a gente coloca naquilo. E se você não tem foco, você não consegue colocar energia. Então, o que fez os aliados ganharem a Segunda Guerra Mundial não foi a força bélica que eles tinham. Porque eles tentaram atacar a Europa inteira várias vezes e perderam todas elas. Quando eles decidiram parar de atacar a Europa inteira e decidiram atacar só a Normandia e concentrar todas as energias lá, eles ganharam a guerra. Porque a concentração de energia é o que faz você ganhar o jogo, e é crescimento estruturado isso daqui. Porque, em vez de eu tentar atacar a Europa inteira, eu ataco uma cidade, depois a próxima cidade, depois a próxima cidade. Isso quer dizer que eu não posso ter vários produtos, vários canais, várias coisas dentro do meu negócio? Isso quer dizer que eu não posso ter um ecossistema? Não, eu posso. A Unilever pode ter um ecossistema. Você tem o mesmo tempo de vida de empresa da Unilever? Não tem. Então, respeita o teu momento. E começa a atacar aquilo que faz sentido para o momento do teu negócio. E vai buscando um crescimento estruturado, com foco. E o terceiro pilar é o pilar da evolução. E aqui eu acredito que até tem um problema cultural nosso, como brasileiro. Porque, se você vai para Buenos Aires, por exemplo, você vê o tanto de carro bem cuidado da década de 50 que tem lá. Você vê o tanto de prédio bem cuidado que tem lá. Aqui no Brasil, se você pegar um prédio de 5 anos atrás, ele nem foi lavado ainda, quanto mais reformado. A gente não cuida das coisas que a gente constrói. A gente constrói e acredita que está pronto.
Então, a gente quer construir um software, a gente vai lá, paga um programador, ele entrega, está pronto. Está pronto o meu produto. Só que quando você olha para as empresas de tecnologia, elas, com o produto pronto, tem 600 programadores, 800 programadores, 1000 programadores. Por quê? Porque o produto nunca está pronto. Porque ele precisa ser cuidado, mantido, renovado, evoluído, atualizado o tempo todo. Então, quando a gente tem um infoproduto, por exemplo, não funciona diferente. Na Rocket City, a gente atualizava 100% da nossa jornada principal 2 vezes por ano. Matava quem gravava? Matava. Mas fazia a gente crescer numa velocidade que a gente conseguiu atropelar empresas que estavam 10 anos antes da gente no mercado. Porque evolução é um fator fundamental para a continuidade do crescimento. Se a Apple tivesse lançado o iPhone 1 no mercado e não tivesse feito mais nada, vocês acreditam que ela estaria vendendo até hoje, crescendo como cresceu? Não. Se ela não lançar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 10, o 15, o 20, não cresce. Porque produto tem ciclo de vida. E se você aproveita o impulso do ciclo do seu produto, do início das vendas, e já cria a próxima versão, para garantir que esse impulso vai te levar para a próxima etapa. Você lançou o teu curso, vai lançar o 2.0 logo em seguida. E o 3, e o 4, e o 5, e o 6, e o 7, e o 10. É assim que a gente garante crescimento ao longo do tempo. E quando você faz isso, você ainda cria um outro fator muito importante, que tem a ver com mostrar para a tua concorrência que você é incansável e que você está na frente dela no jogo, e garantir a retenção com os teus clientes. Porque quando você tem visão de futuro com o produto, você não desiste dele. Você pode até ter uma experiência ruim, mas a tua percepção é, cara, eles estão fazendo tanta coisa, evoluindo tão rápido, que não foi tão bom agora, mas eu sei que eles vão mudar e vão melhorar. Eu sei que eu posso continuar com eles, porque eu sei que esse produto tem futuro. Então, para mim, se a gente pudesse olhar só para 3 princípios que regem o crescimento de um negócio no longo prazo, são esses 3 princípios. E não tem outro. E assim, eu vou dizer para vocês que eu passo 24 horas por dia pensando só nisso nos últimos 3 anos. E atendendo as empresas e aplicando elas exatamente esses princípios. E quando a gente fala de princípios, de fundamentos, isso aqui deveria ser o alicerce do seu negócio, independente do que você vai fazer na prática em cima dele depois. Então, concluindo, a gente precisa parar de ficar buscando água limpa, parar de ficar buscando fruta baixa, parar de ficar buscando a próxima onda. A gente tem que aprender a cavar o poço, a formar a nossa fazenda e a construir um navio. Porque quem tem navio não se preocupa com a onda, nem com o tamanho dela, nem com a frequência, nem com o momento dela. Ele só liga o motor e passa por cima de todas elas. E é isso que a gente tem que buscar construir no nosso negócio. Então, o que eu quero deixar para vocês é principalmente isso aqui. O mercado amadureceu, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Eu sei que a gente ouve isso o tempo todo, é frase feita, é o básico do básico, mas a gente não aplica na prática. Eu acredito que o nosso resultado não vem de trazer nada novo para a mesa. Vem da gente olhar de novo para arroz e feijão, fazer ele muito bem feito e ficar em cima dele, até que aquilo traga o resultado que a gente está buscando. Obrigado. Perguntas? Não, antes eu tenho um comentário. Vem aqui para frente que só vou te mostrar. Eu falei no início da palestra que a gente meio que pensa muito parecido, né? Olha o nosso look aqui, cara. Olha lá. Olha quando o tênis, cara, não é branco, ele Nem foi combinado. Bege com branco, né? Caraca, a gente não combinou, né? Muito bom. Tem tempo para perguntas? Sim, sim. Então, alguém perguntas aqui para o Robson? Foi uma palestra bem reflexiva, né, cara? Assim, incomodou um pouco aí? Quebrou uns padrões aí? Como eu durmo depois dessa? Boa. Legal. Qual a plaquinha que você levanta para o Robson aí? Escolhe uma. Aí. Bom demais. Como eu durmo depois dessa? Legal. Boa. Pode mudar o nome da palestra para insônia. Boa. Fica bom, né? Legal, galera. Nenhuma pergunta? Aqui. Então, se não tiver, eu tenho uma. Vamos lá. Robson, satisfação de novo de te ver palestrando. Você falou de vários problemas que você foi vendo que são comuns entre esses empresários do digital. Se você pudesse elencar um principal, qual seria? O próprio dono. Só que é desse que eu tento fugir. O próprio dono. É desse que eu tento fugir o tempo todo. Mas qual que é o grande problema? A gente é o maior teto do nosso negócio. O nosso negócio nunca vai ser maior do que a gente.
Então, o tamanho que ele chegou é o tamanho que a gente exporta. Exatamente. Ele não é maior, não é porque não tem a tática milagrosa, não é porque não tem a estratégia mágica, não é porque não tem o time perfeito. Inclusive, o time da Rocket City era 100% júnior. E não digo para fazer isso em casa, isso era para o nosso negócio, para o nosso contexto, para o nosso cenário, lidar com a geração que a gente lidava, só com o público jovem, eles sabiam lidar melhor com isso. Então, para a gente era importante ser júnior. Mas o ponto é, a gente precisa trabalhar no nosso desenvolvimento. E o melhor jeito de fazer isso é isso aqui, ó, ambiente. É o melhor jeito de fazer. Todas as outras coisas vêm depois dessa. Ambiente é a melhor forma. Mas a gente precisa aceitar isso, porque é dura essa verdade. É muito mais fácil a gente colocar a culpa no momento do mercado, no governo, no time, em qualquer outra coisa. Eu não. Eu sou bom pra caramba. E não que você não seja bom, mas você continua sendo o teto do seu negócio. E você tem que ter essa percepção para você poder acelerar o seu crescimento e puxar o seu negócio junto contigo para cima. Então, quando eu olho para os problemas e tento elencar só um, é o próprio dono, porque não importa qual é o caminho que eu mostro para ele. Se ele não estiver preparado para pegar aquilo e executar, não adiantou nada ter o caminho. Não adianta ter a melhor estrada. E o meu trabalho é construir estrada. Meu trabalho não é pegar ele no colo e carregar até o outro lado da trilha. Então, se eu dou a estrada e o empreendedor não tem os recursos que ele precisa para poder aplicar, não funciona. Agora, tirando esse ponto, que é o ponto que eu não quero tocar como negócio, eu acredito que é a gente ter mais olhar para modelo de negócio, pensando que modelo de negócio é ter clareza de como eu gero valor para o mundo, quem é o meu cliente, como eu atendo ele da melhor forma, em que mercado ele está inserido, qual é o meu posicionamento nesse mercado, como eu atraio, converto, entrego e retenho esse cliente, e como eu construo um planejamento que faz esse modelo de negócio, essa estratégia, ser capaz de ser executado e me levar para onde eu quero. Legal. Isso. Eu tenho uma pergunta aí, a gente encerra. Fala um pouquinho como foi o processo da venda da empresa, do tipo. Como foi que o investidor, o comprador achou vocês? Como foi a negociação? Qual foi o maior desafio na negociação? Quanto tempo levou? Comenta um pouco. Tá, boa. Então, assim, a gente nasceu desde o primeiro dia com o racional de a gente vai construir uma jornada de startup. Construir uma jornada de startup, não necessariamente a gente tem clareza de qual vai ser o evento de saída, quem é o comprador no final, ou o que vai acontecer ao longo do caminho. Mas é uma jornada de construção de equity. Então, coisa que a gente nunca fez num negócio que era lucrativo, foi ter distribuição de dividendo. Também não digo para fazer isso em casa. É uma opção. É uma opção. A maioria das startups, na verdade, optam em não distribuir lucros. E não distribuir lucro. É rampar rápido para vender isso, na frente. porque A maioria, não é regra, mas é. Exatamente. E como a gente foi bootstrapped, a gente não tinha investidor, então quanto mais a gente colocasse o nosso próprio recurso de volta, mais rápido a gente crescia. Então a gente fez em 4 anos o que talvez demorasse 8. Vocês tiveram várias rodadas até fazer o exit? Não, mas essa era a intenção. A gente queria, em algum momento, começar uma jornada de rodadas para poder ter o maior valuation possível, porque você ter a rodada, você vai validando o teu valuation ao longo do tempo. Exato. E isso vai esticando o teu valor. Então, a nossa intenção no começo era fazer uma jornada de investimento. Só que, o que aconteceu? Então, contando a trajetória toda, né? Primeiro foi intencional. Quando chegou o final de 2020, o mercado de investimentos, os grandes fundos de investimento, eles estavam olhando muito para a fintech e para esse lado do mercado, e todo o resto do mercado era muito desatendido em investimento no Brasil, principalmente a edtech. Só que no final de 2020, a Descomplica, que era uma plataforma grande, recebeu um aporte de 450 milhões. E fundo de investimento tem um comportamento muito engraçado, que é quando um faz, todo mundo quer fazer, ninguém quer ficar para trás na corrida. Então todo mundo começa a procurar o seu cavalo. E eles tocam mais ou menos desse jeito mesmo assim. São vários cavalos numa corrida. Quando alguém aposta em um cavalo, eu preciso apostar em algum também. Então isso abriu as portas do mercado para uma conversa. Numa janela muito boa de investimento, que foi final de 2020 e 2021. Muitos IPOs acontecendo, muitos M&As acontecendo. Era uma janela perfeita para acontecer esse tipo de evento. Então, final de 2020 isso aconteceu. E o que aconteceu um pouco antes, começo de 2020? A gente olhou para uma empresa que tinha uma aderência muito maior com o mercado e com o B2B do que a gente. A gente estava muito mais conectado com o B2C, com a construção do produto. Mas nosso relacionamento com o mercado ainda não era tão sólido. E essa startup parceira, eles tinham esse relacionamento e eles eram muito menores do que a gente. Então, no começo de 2020, a gente começou uma negociação com eles, no final de 2020, a gente comprou eles.
Então, a gente comprou uma empresa no meio do caminho, por causa disso, relacionamento com B2B e relacionamento com o mercado de investidores. Quando a gente comprou eles, se eu não me engano, em setembro, em outubro eles ganharam como startup do ano pela ABS Startups. Essa empresa que vocês compraram. A empresa que a gente comprou. E aí eles apareceram nas revistas, no mercado, chamou a atenção. A próxima notícia foi Rocket City faz fusão com a Xiaomi. Quando a gente lançou essa notícia, em 15 a 20 dias, a gente já estava conversando com uns 10 fundos diferentes. Que legal. Eles Então, mesmos procuraram vocês. porque a gente se posicionou para isso. E aí eles começaram, assim, a gente se posicionou, teve o evento da Descomplica, isso abriu as portas do mercado, e aí todo mundo começou a chamar a gente para conversar. E a gente começou a conversa com os investidores. Só que o primeiro investidor que a gente conversou foi a Riverwood, que é um fundo americano, que investe no Brasil, que foram os investidores acho que foram os últimos investidores da RD. Eram os maiores, né? Na venda da RD, eles ficaram com a maior fatia do bolo lá. E a gente começou uma conversa com eles e com outros fundos, mas com eles, no meio do caminho, eles trouxeram uma ideia de, a gente não quer investir em vocês, a gente quer comprar vocês. Aí abriu um leque completamente diferente que não estava no nosso radar naquele momento, porque a ideia ainda era fazer uma jornada e levar o valuation mais para cima. E por que eles compraram a gente, né? Qual era o racional deles? Eles estavam investindo na Digital House, que era uma escola argentina, que era grande, era, sei lá, 15, 20 vezes maior que a gente. Só que a tese deles era entrar no jogo no Brasil. E aí, quando eu falo de internacionalização, isso é um dos pontos que eu trago. Assim. Geralmente, a gente olha para o mercado Latam como um mercado sensacional, que a gente quer sair do Brasil para jogar lá fora, sendo que a gente não ganhou o jogo aqui, né? A tese dos fundos maduros é, cara, a Latam não é tão bom assim, a gente precisa ganhar o jogo no Brasil. E nesse caso, a gente é a empresa melhor posicionada no Brasil, comprável. Porque depois da gente só tinha ou a Tribe, que era já super investida, ou a Lura, que já era com participação grande da Crescera. E aí começou essa conversa. A gente parou a conversa com os outros fundos? Não, a gente seguiu na corrida de receber investimento junto com a corrida de ser comprado. Só para a galera ter uma ideia de tempo, assim, do início da conversa até a concretização As conversas formais começaram na primeira semana de janeiro de 2021. Isso aqui tem a ver com o pitch que vocês ouviram, o tempo que leva para vender a empresa, tá? Vai. A gente assinou o term sheet em julho e a gente recebeu o cheque em outubro. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Era uma janela de mercado muito boa. Legal. Assim, o apetite dos investidores e das empresas, assim, empresas para serem compradas por 50 milhões em 2021, era só você criar, porque elas já estavam com o cheque pronto para te comprar. Última pergunta. Foi o maior arroz da sua vida até aqui? Foi, né? Vale a pena o jogo? Muito legal, cara. Muito bom. Boa. Pode concluir. É que, independente desse evento específico, esse não precisa ser o último evento. Eu passei por um evento onde eu aprendi alguma coisa. Sim. E esse é o ponto principal que eu trago. Assim, o aprendizado ele é mais valioso do que o próprio resultado. Porque o que eu posso fazer com o aprendizado agora, eu posso talvez construir algo 10 vezes maior do que foi o primeiro. Massa. Porque agora eu já tenho a jornada. Muito bom. Massa. Muito bom demais, cara. Obrigado, Robson. Vamos junto, se você precisar, tá? Quanto mais ele fala, mais eu fico impressionado como as palavras que saem da boca dele são as mesmas que eu falo. Na mentoria, eu digo para os meus mentorados, olha, não importa o resultado, importa a jornada de aprendizado que você vai vivenciar agora. Que legal, cara, muito bom. Curtiram? Fritou minha cabeça a sua palestra lá e acho que agora compartilhei com a galera. Obrigado por tudo, Robson. Vamos juntos. Valeu! Bom, gente, antes da gente seguir, só dar um recadinho. Nosso querido, amado do coração, o Junior Croco não conseguiu vir ao evento. Ontem ele me ligou, ele disse, eu estou no hospital agora, estou mal, bronquite, de influenza, mas eu vou fazer de tudo para ir amanhã hoje. Eu disse, cara, melhor aí se você puder vir, vai ser muito bem recebido. Aí ele me ligou agora, cara, eu estou aqui sem condições, tossindo demais e tal. Eu disse, cara, descansa, fica em paz. Mas ele mandou um abraço para todos vocês, está com saudade, o coração está doendo. Só para vocês terem uma noção, o Júnior, o papel dele hoje não é mais CEO da Blitz. Vocês ficaram sabendo disso, não? Não é, porque a empresa foi vendida e tal, eu não posso dar muitos detalhes, nem tenho todos, mas foi vendida. E ele passou o seu papel agora de chairman da empresa.
Então, o papel dele é relacionamento. Ele vive em tudo que é mastermind que vocês possam imaginar. E o Elite é o único que ele assiste e fica de ponta a ponta. Ele disse, eu vou a muitos, mas o meu é esse, vocês terem noção. Então ele está com saudade, mandou abraços, e a gente vai depois mandar uma melhoras para ele. Manda no grupo aí, melhoras croco e tal. E eu ia fazer com ele o Hot Seat invertido nessa edição. Na edição passada eu fiz um Hot Seat invertido comigo. Alguém até sugeriu, devia fazer ao contrário, Thales. Tu vai lá para frente, o pessoal te pergunta. Eu disse, eu fiz isso no último. E seria ele eu fazer o Hot Seat invertido. Então não vamos ter o croco, mas vai ser de novo comigo, pode ser? Então vão anotando perguntas que vocês gostariam de me fazer enquanto vocês vão assistindo a próxima palestra, legal? E aí depois dessa palestra eu faço um Hot Seat invertido, depois do Hot Seat invertido, última palestra do dia. A gente vai acabar mais cedo hoje, porque senão explode, né? A cabeça já não vai caber, né? Já tá brabo, né? Muito bem. Bora lá, vamos dar